Turminha, vamos falar agora um pouco de história. Vamos da página 19 até a página 23. Brasil, um país de muitos caminhos. Neste capítulo você vai estudar como e por quais motivos as pessoas se deslocavam pelo atual território brasileiro. Neste estudo, poderá identificar transformações da natureza, modos de vida, comércio e circulação de produtos. Por fim, você vai descobrir como esses deslocamentos contribuíram para a formação do nosso país. Ali na página 20, tem um retrato de uma obra de arte. O artista foi Almeida Júnior e a obra foi de 1899. Ele retrata o violeiro. Na construção do nosso país foram muitas pessoas envolvidas nisso. Algumas recebem o nome, foi dado o nome para as cidades, como a gente viu ali na história de Santa Catarina, que Florianópolis passou a ser chamado por Floriano Peixoto, pelo atual presidente, a Ponte Hercílio Luz, pelo atual prefeito. Muitas cidades foram recebendo nome por pessoas influentes, ruas também receberam, praças também. Então, tem essas pessoas muito famosas e existem também aquelas que ninguém nem sabe quem são, mas contribuíram demais. O que retrata ali? Pode ser um casal, pode ser amigos, mas eles estão aqui, ó, numa janela, ele tocando, aparentemente pela abertura da boca dela, ela também deve estar cantando. Uma paisagem simples, uma casa simples, numa janela de madeira. É um pouco do retrato do como era a vivência naquela época. Ali no Você Sabia, muitas casas no interior paulista, mineiro e nordestino são feitas de barro. Até hoje, no interior mesmo, hoje com toda a tecnologia que existe, se for andar no interior do nosso país, muitas casas ainda são feitas de barro e pau a pique. Elas são conhecidas como casas de taipa ou de pau a pique, feitas aproveitando-se de grandes quantidades de barro que existem naquela região. Esse tipo de construção ameniza o calor que vem de fora, deixando o ambiente mais fresco. Regiões do Nordeste muito quentes, são regiões bem ensolaradas, então ameniza um pouco, ficando mais geladinho o interior da casa. Do mesmo modo que a gente viu na aula de geografia, na aula de História e Geografia de Santa Catarina, que os portugueses vieram muitos para o litoral do Brasil, ali para o canto aqui de Santa Catarina, para a caça de baleia, muitos portugueses também vieram para o nosso país, para o litoral, porque o plantio de cana-de-açúcar era melhor nessa extensão. Tinha muita possibilidade de plantação e de colheita. Então, assim, com o desenvolvimento dessa plantação de cana-de-açúcar, foi aumentando o comércio e vindo a criações de vilas, aumentando a quantidade de pessoas que iam morando, iam plantando, criando suas raízes ali, criando a família, trazendo mais gente de fora. Então, quanto mais portugueses vinham, maior ia surgindo e maior ia ficando as vilas por ali, que eram pessoas que plantavam e comercializavam aqueles determinados materiais. Em Portugal, no ano de 1530, foi liderada por Martim Afonso de Souza, uma expedição com o intuito apenas de explorar as riquezas do nosso país, que nós vimos que foi a maioria das intenções foram exatamente essas, quando eles avistaram as terras e viram que ali se plantava e se colhia bastante. Quem foi Martim Afonso de Souza? Era um nobre militar e administrador português, e ele que fundou a primeira vila. Então, quando eles chegaram no Brasil, ali os portugueses foram se estabelecendo próximo ao litoral, exatamente com o intuito da plantação. E em 1532 foi fundada a primeira vila, a Vila de São Vicente. E como o Martim Afonso de Souza estava nessas expedições, era ele que liderava a expedição, lhe foi dada as capitanias do Rio de Janeiro e de São Vicente. O que eram as capitanias? Era assim, dar a administração daquele território para ele. Ele queria administrar aquilo ali. São Vicente é onde encontra-se hoje em dia a atual região de São Paulo. Quando Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila, nessa mesma época foram surgindo outras vilas. Em 1535, Olinda e Pernambuco. Em 1549, a Bahia e o Salvador. E depois ali de um tempo, Salvador passou a ser a primeira capital do Brasil. Hoje nós sabemos que é Brasília, mas a primeira capital do Brasil foi Salvador.
Então, como eles foram ali, chegaram no litoral para fazer a plantação e foram se expandindo, eles foram tentando plantar a cana-de-açúcar em outros locais. Mas a cana-de-açúcar é mais se desenvolve melhor perto do litoral. Então, o que eles fizeram? Opa, mas nessa distância maior não dá para plantar cana-de-açúcar. O que eles começaram a fazer? A comercialização, a criação do gado. Criaram gados, a cana-de-açúcar que era para fazer venda e levar para a Europa, começaram a perceber que ali não dava mais cana-de-açúcar. Então, vamos partir para a pecuária, vamos fazer a criação de gados, que também iriam render uma comercialização de carne mais para frente. A nossa cana-de-açúcar ela é bem conhecida aqui no Brasil, mas ela não é originária daqui. Quem trouxe foi o Martim Afonso de Souza, trouxe algumas mudas para fazer essa plantação aqui no litoral do nosso país, mas ela é originária da Índia. E a esposa do Martim Afonso de Souza, Ana Pimentel, é que foi responsável por trazer as primeiras cabeças de gado, que também não eram daqui, originárias aqui do Brasil. Elas vieram da ilha de Cabo Verde para começar a serem criadas, para começar todo esse trabalho com a criação bovina. A criação do gado, ela não trouxe benefícios só para a comercialização da carne bovina. Não, os gados também serviam para o transporte, serviam também para a movimentação de moinhos, que daí o boi fica lá com aquele cabo preso nele, o boi fica rodando ali para girar o moinho. Aí, através da carne, comercialização da carne, dos derivados do leite da vaca e utilização para comércio de roupa, utilizando o couro daquele animal, para roupas e utensílios. Esses utensílios seriam chapéus, bolsas. Então, toda a vinda dos portugueses para cá vieram como uma exploração, vieram para trabalhar e explorar um pouco da nossa terra. Trouxeram algumas coisas para plantar aqui, porque nossa terra era mais fértil. Começaram assim o trabalho, a comercialização e a criação de vilas. Cidades e estados que hoje são bem conhecidos começaram ali de formas pequenas em formato de vilas. Então foram se expandindo, foram crescendo e aumentando toda aquela região. Agora vocês vão fazer as atividades do livro, da página 23. Boas atividades para vocês. Beijinhos e bom final de semana, turma. Tchau, tchau.